Fala pessoal, bem-vindos aí ao canal Obra Nossa. Pessoal, a dica que a gente vai estar passando aqui hoje no vídeo é sobre curto-circuito. Se você está começando na área aí, né, muito provável você vai pegar, né, vai se deparar em algum momento com um defeito desse, né. Então, essas dicas que a gente vai passar aqui é para te ajudar, até mesmo se você já está há algum tempo na área aqui, com certeza alguma dessas dicas vai te ajudar a saber também, quando se deparar com um defeito desse, qual passo a passo você seguir ali para identificar e resolver essa situação, beleza? Fica com a gente aí até o final, que com certeza alguma das dicas que a gente vai passar aqui vai te ajudar nessa situação, tá bom? Primeiramente, como que você sabe que o motivo que o disjuntor está desligando é realmente o curto-circuito, né? Já pela forma do disjuntor desligar, da forma que ele está atuando, já vai mostrar isso para você, né? Porque assim que o disjuntor desliga, você vai lá tentar religar, ele já não aceita a ligação, ele desliga. E você sente, né, assim que você tenta acionar ele, você sente um estouro aqui no mecanismo, houve um barulhinho de estouro, né, porque realmente o mecanismo ali dentro, ele atua muito rápido, né, ele tem um material bimetálico, faz a ligação entre os contatos, que ele expande, né, quando ele se expande por conta ali da sobrecarga ali do curto-circuito, aí ele faz a atuação da mola e já desliga aqui o disjuntor no mesmo instante que você tenta religar, né. Então, dessa forma, você já identifica ali imediatamente que é um curto-circuito. Agora, se fosse outros problemas, né? Aí você ia ligar e depois de um tempinho que o disjuntor ia vir a cair, né? Talvez em algum outro ponto de aquecimento ali na instalação, alguma sobrecarga, né? Que está fazendo ele atuar. Mas aí você já vê que não seria curto-circuito. Então você tentou religar, identificou ali que é um curto-circuito. Pessoal, qual que é a primeira coisa que eu indico para vocês para fazer? Você vai ver quais tomadas, né, que esse circuito está alimentando, quais equipamentos que esse circuito está alimentando, né? Pode ser que ele alimente ali tomadas ou circuitos de iluminação, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai vir nas tomadas que esse equipamento que esse circuito alimenta e vai desligar da tomada, desplugar das tomadas aqui, todos os equipamentos estiverem ligados ali nesse circuito, né? E as lâmpadas também, você vem aqui e muda, claro que vai estar sem energia, você não vai saber se está ligada ou não, né? Mas aí você vem aqui e muda a condição aqui do interruptor. Se ele estiver para cá, você joga ele para o outro lado aqui, né? Muda a condição dele. E aí então você volta lá no quadro e tenta religar esse circuito. Porque pode ser que o problema seja em um dos equipamentos. Pode ser que você desligando os equipamentos da tomada ou mudando a condição aqui da iluminação, você vem aqui religar e o circuito religue normalmente. Então, às vezes, se você já vai para outras verificações, já vai abrindo pontos ali, né? Testando daqui, dali, puxa fio de cá, de lá, você fica o dia inteiro e no fim do dia você vai descobrir ali que é um som que estava ligado na tomada ali, que era uma televisão que estava ligada na tomada ali, que está com um defeito, que está com um curto-circuito ali interno no aparelho e causando esse problema ali de desligar o disjuntor. Então, por isso que é o primeiro teste que eu indico para vocês tá fazendo é esse aí, porque aí você já elimina essa possibilidade. Mas vamos lá, você tirou os equipamentos da tomada, desligou aí os pontos de iluminação, né? E viu que não é nenhum desses equipamentos, nenhuma lâmpada, nada que está dando esse curto, aí é porque realmente o problema é na sua instalação, então, nos seus fios ali, nos cabos que estão realmente em curto. Então, como que você vai identificar? Você precisa saber quais fios, quais cabos que estão em curto. Vamos supor que desligou esse daqui, né? Você precisa saber com qual que ele está em curto. Se é com alguma outra fase, ou se é com o neutro, ou também, por exemplo, dependendo do seu esquema de aterramento, se for TN, né? O esquema de aterramento ali que é potencializado com o neutro, também, né? Se tiver fase encostando em algum ponto aí da instalação com terra, também vai estar apresentando para você sintoma de curto-circuito, que é como se estivesse encostando no neutro, tá certo? Então, você precisa saber com qual cabo da sua instalação que esse cabo aqui está em curto. Como que você faz para saber isso? É por meio de um multímetro, né? Você coloca ele aqui na escala de continuidade, né? Na escala sonora aqui, né? Que faz o apito aqui quando dá continuidade, né? Aqui, ó. E isso aqui que vai te ajudar nessa situação para identificar. Porque, ó, já com os equipamentos fora da tomada, né? Você desliga os equipamentos da tomada. E aí você vem e desliga os circuitos aqui. Já desliga logo geral ali para
evitar problema, né? Para evitar fechar curto aqui por meio do multímetro. Então você vai aqui, ó, vai testando os pontos, né, para ver se ele está em curto com alguma outra fase, tá certo? Ó, com barramento de terra, que pode ser ali com fio terra, dependendo se o esquema do aterramento for TN, né? E aí, opa, aqui apitou. Eu deixei simulado aqui, ó, um curto-circuito aqui entre fase e neutro. E é esse circuito aqui que está sendo alimentado por esse disjuntor aqui que tinha desligado, certo? Então, olha aqui, com barramento de neutro, já acusou para mim que você vê que com os outros pontos, ó, já não dá essa interferência. Os outros pontos estão normais, né? Não é um curto aí de fase, até porque se fosse, poderia estar desligando junto também outro disjuntor, né? Aí, então, eu identifiquei que é um curto fase e neutro. Eu vou identificar agora com qual fio de neutro que esse curto está acontecendo. Vou soltar aqui da tomada, ó. Vou soltar aqui do barramento, ó. E vou encostar no fio sozinho aqui, ó. No fio sozinho e no disjuntor. Ó o apito aí. Tá vendo? Tá me indicando que é esse fio, então, que tá em curto com esse cabo aqui do disjuntor, essa fase do disjuntor. Pode ver que eu encostando lá de novo, ó, no barramento de terra, ó, já não me indica mais curto, tá certo? Agora com esse cabo aqui, tá me indicando curto-circuito. Por que que é importante eu identificar com qual cabo que tá dando curto? Porque agora eu vou seguir os pontos aqui da residência, né? Aonde esses dois cabos aqui estão passando, ó. Esse é esse cabo, certo? Então, é esse aqui e esse aqui é esse aqui, certo? Então, eu vou seguir os pontos aí da residência, onde esses dois cabos estão passando. Isso me poupa um grande tempo, pessoal. Aqui eu só tenho esses pontos aqui, mas você sabe que numa residência tem muito mais pontos, né? Então, para que eu sairia abrindo os pontos para lá, sendo que esses cabos aqui não estão indo para lá? Então, só com esse teste simples aqui, eu já sei qual o caminho que eu vou seguir. Eu vou abrir todos os pontos para onde esses dois cabos estão indo, tá certo? Aonde está passando esses dois cabos, porque eu já identifiquei ali que são esses dois cabos que estão em curto. Então, isso me poupa um tempo grande. Vamos supor que metade da casa esteja para cá, metade da casa esteja para lá. Eu já vou deixar aí de verificar metade dos outros pontos aí da casa, né? Até o caminho para onde esse circuito vai. Então, já ganha um tempo enorme, né? Só nesse teste simples que você faz ali, porque você já sabe os cabos que estão em curto. Fora que você tem muito mais cabos aqui, né? Você tem uma quantidade grande de cabos aqui, uma caixa de passagem grande ali. Você vai sabendo exatamente quais dois cabos que você tem que dar atenção, que são nesses aqui, certo? Você já não fica ali olhando cabo por cabo, você sabe que os cabos que você tem que dar uma atenção maior são esses daqui, tá certo? Então, dessa forma você vai até chegar no ponto ali que você achou o curto. Ó. Achou o curto-circuito ali? Um fio de tomada ali que soltou, aí ficou um fio encostando no outro, ou algum fio desencapado ali, né, que perdeu a isolação e tá encostando no outro. Então, você solucionou ali esse curto, ó. Observa aqui agora, vamos ver. Faz o teste aqui, ó. Tá vendo? Já não tá dando mais sinal de curto-circuito. Já não tá dando mais o apito de continuidade. Tá certo? Agora, pessoal, vou passar uma dica para vocês que é uma dica de ouro aí, com certeza, para essa situação. Vamos supor que você tá procurando curto aí e esse circuito ele vai longe aí. Ele percorre aí 4 ou 5 cômodos da casa até chegar no ponto ali que ele alimenta. Como que você pode fazer para estar identificando mais fácil, né? Aonde que está esse curto? Porque até chegar lá, com certeza vai ser vários pontos ali para você abrir, né? Vários pontos ali de, talvez de iluminação, desmontar luminária, desmontar tomadas. O que você pode fazer, pessoal, uma dica, é o que a gente chama de seccionar o trecho ali, né? O que você vai fazer? Você vai lá mais ou menos no meio desse circuito e você abre ali, né? Interrompe o cabo ali, né? Corta esses dois cabos, ou um deles, né? No caso, nem precisa cortar os dois. Cortando um deles só, aí você volta lá no quadro e vê se permanece o curto-circuito. Por quê? Porque você fazendo isso, você vai conseguir saber, né? Se o curto-circuito está daquele ponto ali para trás ou daquele ponto ali para frente da casa, né? Então você pode ali seccionar, né? Dividir, né? Os trechos desse circuito.
fazer isso em um ponto, em outro ponto, né? E aí você vem e faz a medição e vê se já resolveu o curto. Vamos supor que você interrompeu ali no meio do circuito, e aí você vem aqui e faz a medição. Se continuar dando ali curto-circuito ali no multímetro, indicando curto ali a continuidade no multímetro, significa que o defeito está desse trecho até o meio ali do circuito, até onde você interrompeu. O defeito está nesse trecho. Agora, se você abriu ali, né, no meio do circuito ali, você abriu um ponto, abriu um dos fios ali, e a continuidade parou de indicar aqui no multímetro, parou de indicar o curto aqui, significa o quê? Que o trecho dali para frente, que você isolou, é o trecho em que está o curto-circuito. Então, você vai concentrar a sua atenção mais naquele ponto. Entendeu, pessoal? Tudo isso são formas de você ir ganhando tempo, né? Porque para você não precisar ir aí identificando, né? Testando ali ponto a ponto, abrindo tomada por tomada, desmontando luminárias, à toa, né? Às vezes, por exemplo, daqui para frente lá, você identificou que o curto tá para lá, é lá para frente da casa que você vai se concentrar em achar esse problema aí, tá beleza? Então, essas são as dicas de hoje aí, pessoal. Se você também tem experiência na área, tem outras dicas para passar aí, legal, compartilha com a gente aí nos comentários, se você faz de formas diferentes, que toda informação ajuda, né? De repente eu posso fazer um vídeo aí também com base nisso. Explica aí também, pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida da forma que foi explicado, né? Que aí também a gente pode fazer vídeos melhores aí, com mais explicações, para você entender e conseguir resolver esses problemas aí no dia a dia, beleza? Se a informação ajudou, compartilha aí com outros profissionais da área, compartilha aí com a família, amigos, para estar compartilhando essa informação aí, tá bom? Também se puder deixar aquele joinha, se inscrever no canal para acompanhar nossas dicas, a gente agradece. Valeu!